E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano João trazendo para vocês mais um podcast. Hoje meu convidado especial é Henrique Carioca e trouxe um entrevistador extra, Francisco Carlos. O entrevistador nosso Henrique Carioca hoje vai falar um pouquinho sobre o déficit, na verdade, a falta da natureza, né? Isso, O transtorno da falta da natureza. Do ser humano. Do ser humano. Henrique, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Um prazer aí conhecer o nosso amigo Francisco. Tá? Eu que agradeço ter aceito o convite. Estou sendo privilegiado, né? Dois. Ótimo. Assim, a gente começa o bate-papo fica tão gostoso que a gente acaba justamente falando também sobre o déficit da espiritualidade também. Déficit da Então, tranquilo, a gente está aqui para... Começa num podcast gostoso, é isso. Começa num ponto, quando vê, chegou lá no outro e foi longe. Importante a gente conseguir atingir, né? Com certeza. As pessoas e trazer algumas provocações também. A ideia também é essa, a ideia é trazer algumas provocações. Fazer o pessoal refletir. Mas, Henrique, conta aí, o que seria exatamente esse déficit da natureza? Ele é o quê? Um homem fora da natureza? Ele fora do ambiente... no ambiente natural? Fora da mata? Fora da onde? Dos elementos da natureza. Dos elementos da natureza. Exatamente. Então, é uma corrente, né, assim, de pesquisadores, né, que já vem desenvolvendo há um bom tempo, né, sobre essa perspectiva, né. E é interessante, porque essas 2 semanas a gente está vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Essa enchente, né? Ontem o rio subiu lá, né? Numa determinada cidade. E agora a gente vê assim a questão climática muito forte, né? Assim, a natureza querendo voltar, né? A tomar o seu lugar de espaço. Isso é uma coisa. Mas se a gente voltar agora e fazer uma regressão aí, por exemplo, se a gente, no caso, pensar lá as nossas aulas de histórias do início da civilização, a época primitiva, a época da civilização, né? A gente vai ver que o homem estava fazendo o quê? Ele estava vivendo na natureza, desbravando, né? Conhecendo os lugares, ele tinha um total conhecimento daqueles espaços, né? E é interessante que a gente esquece que nós fazemos parte dessas pessoas, né? Porque se a gente for pensar numa árvore genealógica, olha os nossos antepassados, né? O nosso sangue vem desse grupo, desse antepassado. Só que, ao longo dos anos, a gente foi tendo uma modernidade, nós tivemos a Revolução, né, Industrial, 1918, 1919. Ali já começa, né, a gente produzir equipamentos, né, máquinas, né, e a sociedade foi também crescendo, né? E lembrando que os nossos antepassados moravam onde? Mais em contato com a natureza. Então, é até interessante pensar uma coisa, uma brincadeira, mas na verdade não é sério a coisa. Se a gente pensar assim, que as pessoas moravam... Então você tinha um grupo que morava na natureza e um outro grupo que morava nos castelos, né? Essa coisa de você já morar nos castelos, você já sai da natureza e, né, você já começa a ficar na pedra, né? Você já começa, né? E dali a gente foi, né, passo a passo. Evoluindo. Aí tem que pensar, evoluindo para onde, para quem, né? Exatamente. Mas a gente pensou muito nisso mesmo, né? Somos seres humanos, precisamos evoluir. Mas evoluir em que caminho? E de que forma, né? Então a gente alguém pensou num quadrado, né? Alguém pensou em criar um quadrado, ou seja, casas, apartamentos, que você pudesse colocar o maior número de pessoas ali dentro daquele espaço. E com a modernidade a gente teve que começar o quê? A trabalhar muito, né?
inicialmente eram os pais, né? Era o homem, depois a mulher começou também a trabalhar. Na verdade, a criança trabalhava, né? Se a gente Sim. voltar lá atrás, isso também é interessante. Sim. Sim, Tem tudo a ver isso. Assim. A criança já trabalhava desde do início, né? Ela acompanhava os pais ali dentro da... Se você pegar se pegar uma tribo de índio, por exemplo, você vai ver que as crianças trabalham. Tem uma função dentro Tem uma função. da tribo. É A sociedade moderna da cidade que entendeu-se que a criança ela tem a função de criança, de não ter um trabalho. O problema é que assim, a gente teve a evolução do trabalho, digamos que de acompanhar os pais a um trabalho que traria um sustento para uma tribo, né, um conglomerado de pessoas, para o trabalho da criança, né, como posso dizer, transformar a criança em um adulto de forma prematura, já nos meados da Revolução Industrial, onde a gente tinha muito trabalho infantil. Mas a criança, se você parar para analisar desde do início, ela tinha uma função de trabalho. Às vezes, a criança na tribo de índio, nas tribos, né, as mulheres iam pegar frutas e afins, e a criança ia junto com as mães pegar. Depois que ela tinha uma certa idade, ela passava na transição, que tem, por exemplo, algumas tribos da Amazônia, que faz a transição onde o menino se torna um homem através do quê? Enfiando as mãos dentro de luvas com formigas saúvas, onde eles são picados e tudo mais. E aí, a partir daquele momento que ele se torna um homem, ele começa a ter a função de caçador. E aí ele se torna o caçador da tribo. Então já vem não, legal que você está trazendo, porque assim, só que tem um detalhe, né? É legal até a gente fazer uma comparação. Que a criança indígena, ela dentro da sua comunidade, ela não sai da comunidade para ir para outro lugar, ela fica dentro daquele, né, espaço, o território dela, né? Enquanto que as crianças no meio urbano foi diferente, ela saiu da casa dela e foi até uma indústria para poder trabalhar. Então, teve no início da Revolução Industrial, muitas crianças morando na área urbana morreram, né, ou foram decepadas suas mãos por lidar com aquelas máquinas pesadas, né? Na tribo indígena, eles não saem do local, mas eles não saem do local porque eles moram na mata. Então, eles já vão estar na mata. Então, não tem muita diferença. É isso que eu quero falar. A criança tinha uma função... Na questão, Adriano, da Revolução Industrial, você já tem um trabalho marcado pelo tempo, marcado pelo relógio. Não é isso que eu ia falar. Né? Eu ia falar o quê? Entendeu, na Revolução Industrial, a criança deixa de ter uma função que seria uma função secundária, porque a criança, quer queira ou não, quem não, apesar de ela ter uma função dentro da tribo, de trazer o alimento também, ela não é uma função primária dela. E aí ela se torna o quê? Ela se torna provedora. Então, o que acontece? Aquele trabalho que ela está tendo dentro da indústria traz o sustento para a família. E não só uma atividade extra da criança, como seria na tribo. Mas só que, uma diferença, só que tem uma coisa bem interessante aí, né? Assim, que desde a Revolução Industrial, o que acontece? Isso que você está falando, do trabalho da criança, é, na verdade, um trabalho escravo, porque a criança não recebia. E nem a mulher também. A mulher ajudava e ganhava bem menos. E hoje a gente ainda vê agora hoje nós estamos discutindo, tremendo século XXI, estamos discutindo a questão da mulher, em muitas profissões, todas, ganhar o mesmo que o homem ganha. Porque ela trabalha o mesmo tempo, faz a mesma... Né? Então, você vê. Então, a mudança, infelizmente, ela foi muito pouca. Mas hoje em dia já não é mais assim, Henrique. Entendeu? Tem a disparidade salarial que as pessoas falam muito entre homem e mulher. E o pessoal não fala, eu acho uma desonestidade muito grande isso, porque dentro de uma empresa você não pode ter a diferença salarial do piso ou da profissão. Isso aí é vetado, tá? Na CLT, isso. Isso aí tá dentro das leis trabalhistas. Não pode acontecer. Só que se você pega e fala, mas a mulher recebe menos. E, de fato, se você pegar a proporção geral da divisão das mulheres pelo índice do IPEA, por exemplo, você vai ver que existe mesmo uma diferença salarial. Mas o que faz essa diferença salarial? É a questão de escolhas de profissões.
quantos engenheiros, profissionais engenheiros homens, quantos construtores, enfim, cargos que pagam muito mais, você tem homens do que mulheres. E quantas professoras, por exemplo, você tem? Um engenheiro, por exemplo, vai ganhar seus 8 mil, 9 mil, um exemplo, por mês. Quanto ganha uma professora? Só que quantas professoras você tem mulher e quantos engenheiros homens você tem? Aí, quando você faz a divisão total, você vai ver que tem essa diferença salarial. Mas dentro de uma empresa, por exemplo, você não pode ter um engenheiro, um exemplo, você tem um engenheiro júnior, cargo engenheiro júnior, eu não posso, por exemplo, o cargo engenheiro júnior, eu contratei um homem, ele vai ganhar 5, mas se for uma mulher, eu vou pagar 3. Não pode fazer isso. Tá, você está falando sobre a questão dos sindicatos e das... Não é nem sindicato. Não, é a divisão geral. Categorias, né? É essa divisão de salarial que o pessoal sempre fala, mas a mulher ganha pelo menos 30%. Isso é um discurso assim, que faz anos que eu já venho ouvindo, eu já estudei muito sobre isso. Não é a minha área, mas, assim, mas eu sei que tem alguns, assim, alguns autores, né, sim, da economia eles pegam, que traz todo sim, um levantamento bem interessante. Quando eles pegam esse levantamento, eles pegam sobre a divisão geral. Então, se você pegar o salário de todos os homens do Brasil e dividir pela quantidade de homens que tem no Brasil, e o salário de todas as mulheres, e dividir pelo salário de todas as mulheres, você vai ver que dá uma diferença de salário médio. É aí que pega a diferença salarial, que todo mundo bate. É uma diferença que dá, em média, de 30% a 35%. Sim. Mas aí essa diferença, as pessoas olham de forma muito rasa. Porque bate o olho e fala, nossa, mas tem uma diferença, mulher ganha menos. Só que ninguém para, mas por que ela ganha menos? Mas não estamos falando de categorias, tipo assim, uma mulher médica, ela vai ganhar menos. Não. Por que nessa divisão do montante total, né, do geral, elas acabam ganhando menos? Aí quando você vai ver o quê? O número de profissões. Então você tem profissões que tem um número maior de mulheres nessa profissão, nessa categoria, só que esta categoria paga menos. Então, por exemplo, a mesma coisa eu pegar e falar, olha, os engenheiros têm uma diferença salarial se for comparado aos garis. Sim. Por quê? Porque a categoria gari paga menos. Aí quando você pega a divisão entre homem e mulher, as mulheres acabam trabalhando em áreas de profissão que são áreas das humanas e não áreas das exatas, e infelizmente as áreas de humanas pagam menos do que as áreas de exatas. Entendi. Aí a pergunta é como fazer com que mulheres se interessem mais pelas áreas de exatas e mudem esse setor, e aí você consegue fazer a mudança da discrepância salarial. E é interessante que é uma coisa muito complicada, porque se você pega um curso, hoje até é um pouco melhor, mas, por exemplo, eu na minha época, lá em 2004, quando eu fazia ciência da computação, a sala tinha 75 alunos, sala de primeiro ano, cheiaça. Tinha 2 mulheres. Isso, mudou bastante. Mudou bastante, mas eu acredito que mesmo... Mecatrônica, por exemplo, né? Acho que até hoje em dia, mesmo mudando bastante, eu acho que não deve ter passado de 15 numa sala. Muito, o que é muito pouco. E aí é legal a gente trazer, assim, acho que é como se fugisse do tema, mas na verdade acontece. Está muito ligado ao capitalismo, né? E o capitalismo, ele está muito forte, muito presente na área da natureza. Né? Porque o homem, até a gente viu isso recentemente, né? Esse desmatamento desregrado, toda essa questão, tudo pensando no quê? No capitalismo, que vai influenciar justamente nessas categorias que nós estamos falando de trabalho. Né? Porque a gente pensando ou não, todas essas categorias que você está até colocando, que tem valores, né, para cada profissional, que cada grupo, está ligado lá atrás no capitalismo, no sentido dessa visão do capitalismo. Né? E aí, com relação ao capitalismo, aconteceu o seguinte, uma das questões, né? Você tem as pessoas que moravam na área urbana e ela fala assim, bom, eu preciso ir para a cidade porque eu preciso me qualificar, eu preciso trabalhar e não vou voltar aqui
para a área urbana. Isso acontece, né? A área demais, rural, que- né, no caso. Área rural, A área urbana também. Ele vai para a área urbana e sai da área rural. Né? Sai da área rural. Por quê? Por causa do capitalismo, porque ele precisa ganhar melhor, ele precisa ver uma profissão, entrar numa dessas categorias que você vinha falando. Mas... Ao sair disso, ele é como se apagasse toda essa vida que ele teve. A vida nessa do área. campo. A vida de Dentro campo. do campo, né? Aí acredito eu que é a partir do capitalismo que vai se fazer a diferença entre as profissões também, né? Você vai dar mais... Cada um vai escolher como ele falou, né? Como ele estava falando, tem profissões, por exemplo, que elas são mais levadas a sério e outras profissões que são menos levadas a sério. Não levadas a sério. Acho que, Entendeu? na verdade, as profissões elas acabam sendo Sim, levadas a a sério. sério. Só que, na verdade, monetariamente, é menor. Paga. Monetariamente, por exemplo, eu não vejo assim menos grau de importância para uma dona de casa, por exemplo. Sim. Eu acho sim, que uma dona sim, de casa sim, ela sim, poderia sim. ganhar assim, um salário digno, assim. Mas Não é vejo bonito, problema Chico, essa isso daí. fala. Mas a pergunta é, quem pagaria esse salário? Porque o capitalismo ele trabalha através de um equilíbrio. Se você tem um funcionário, você tem que ter alguém que pague esse funcionário. Sim, sim. Não existe... Sim, Como diria um colega meu, nem relógio trabalha de graça. sim. É porque... Você tem que pôr pilha nele. Então, ou da corda. Só que esse equilíbrio, ele não é tem que todo. ter Ele não é... equilíbrio. Então... Mas aí- Depende do equilíbrio, mas porque, aí- na verdade, pelo capitalismo é o seguinte, Eu tô com uma camisa hoje. Aí, Eu peguei sem querer ela. sem querer. Eu coloquei. Sem querer. Foi a primeira que eu saí. Eu falei, eu vou Foram pegar seus ela. ancestrais que falaram assim, olha, pega Eu essa falei, camisa, não, pega essa foi camisa. Ficou bem engraçado. no ouvido dele. Ela tava em cima da bermuda, eu peguei, tava atrasado, coloquei ela e falei, vai essa mesmo. Ó, Enfim. não, peraí. Essa palavra é bem... Você me provocou com relação ao equilíbrio. Equilíbrio para quem? Né? Porque, assim, a questão do capitalismo, o que o empresário ele pensa? Quanto menos eu pagar para você, quanto mais eu estou ganhando. Então, não está equilibrado. Entendeu? Outra questão. Essa questão da pessoa sair da área rural e ir para a área urbana, alguns pensam até, inclusive até como até você falou, o Francisco falou. Por exemplo, eu vou me formar então. Então, por exemplo, ele está na área rural. Foi criado desde criança lá e tal. Atingiu 18 anos. Eu vou fazer o vestibular e tal. Então eu vou ser engenheiro agrônomo. Que aí ele se forma e ele volta de novo. Sim, isso também. É Aí uma ele forma. volta. É uma forma. É uma Ele forma. volta. Que, aliás, até está tendo um movimento que eu vi Está tendo um movimento de famílias da área rural que estão pressionando o governo federal para incentivos justamente para esse jovem retornar à área rural. Que ele possa se formar e que dê incentivo para que ele possa voltar e retomar esse espaço e crescer cada vez mais. Porque o Brasil, né, nós somos grandes exportadores de milho, entendeu? Então, assim, você precisa ter um pessoal trabalhando lá. Só que, aí é que está. Com relação à questão da modernidade, muitos jovens ficam, assim, deslumbrados, vamos usar talvez esse termo, não sei se seria esse termo, com a área urbana. Sim. Não vou voltar, não. Eu vou ficar aqui, Mas, E aí é que compreensível, começa... Henrique, é compreensível. Porque, olha, Não, eu não sei, entendi. você já morou na roça? Não, nunca, já Não. tive bastante. Ó, Mas vamos numa situação bem simples, não vou nem pegar muito a fundo. Tá. Pegar uma coisa bem simples ali, uma área rural que é próximo da minha casa até. né? Você tem Porque ali você mora... chácara, moro longe. Mora longe. Moro longe. Mas próximo da minha casa tem uma zona, uma pequena parte rural. Tá. Ali uma Elias área que é do- Fausto? Não, Não, eu moro no Padre Anchieta. Tá. Pô, mas aí indo para lá, você vai Anchieta. chegar em Hortolândia. Tem e de Hortolândia. Não, vai mas no chegar Padre aqui. Anchieta tem uma parte rural. Tem uma Tem. pequena que é das que é onde tem chácaras aquelas Mendonças. chácaras, aquelas... Os Mendonças. Aí, legal. E aí, legal. o que acontece? Pra Isso você aí. ter uma ideia. Uma coisa boba. Você vai ter uma internet.
A fibra ótica em Campinas, ela só vai até metade do meu bairro. Da metade do meu bairro para baixo, próximo, esquece, não tem mais fibra ótica. Aí, Uma isso é uma coisa super simples. É. Uma coisa super Legal simples. você está trazendo, legal. Uma coisa assim, não é uma... Não tô nem querendo falar, mas imagine só, você nasce numa propriedade rural. Todo dia de manhã para você ir para a escola, você tem que andar... Não vou nem falar de andar, mas vamos colocar aí que você tem que comer uma boa poeira até você chegar no ponto... Não vou nem dificultar muito, você só tem que chegar até o ponto de ônibus para pegar um ônibus escolar rural. Então vamos pôr aí que você leve 15 minutinhos, você vai lá pegar. Chega na escola, mais um tempo naquela escola, às vezes a escola é uma escola precária, uma situação difícil, volta para casa, acorda junto com o amanhecer do sol e dorme com o amanhecer do sol. Tá sempre trabalhando com os bichos, com a lavoura, com isso, com aquilo outro. Aí você sai desse ambiente e aí você vem para a cidade. Aí... Vamos supor que, assim, uma situação bem complicada. Uma pessoa saiu lá na região rural de Elias Fausto. Isso, onde não tinha acesso a nada, uma coisa bem simples. Uma vida bem ligada à natureza. Ligada à natureza. Lá é bem isso mesmo. Cidadezinha pequena, pacata. E aí ele vai pro centro, ele pega e vai pro centro de São Paulo. Nossa. Vai estudar Legal isso que você está falando. Ou algo do gênero. Ele tem todas as facilidades, eu quero comer uma verdura. Ele consegue achar um verdureiro 24 horas para comprar o que ele quer. Ele consegue ter um acesso de escola, de educação, de tudo dentro de um centro urbano. É verdade. Sinceramente, eu moraria num cubículo de 4x4 para continuar na cidade. Bem, com certeza! Foi muito bom você trazer isso, que aí nós vamos entrar no nosso tema. Muito grande. Fantástico. Olha como é que aqui no tema aqui bastante interessante. Vai, porque tem tudo a ver agora. Legal que você fez esse caminho, é ótimo, porque aí entra no... O que você trabalha está muito associado, como eu disse anteriormente, ao pensamento do filósofo Schelling, né? Você falou, né? Não o filósofo alemão. O que ele diz, verdade, né? Esse filósofo alemão, né? Que a natureza, ela encontra sua autoconsciência no homem, entendeu? Então, a natureza, ela vai de uma forma gradativa, né? Desde uma bactéria até na forma mais complexa, que é o ser humano, né? Então, ela ganha a sua autoconsciência. Então, o que eu creio no mundo atualmente que estamos vivendo? O homem, ele não vive inserido muito na natureza e está mais ligado à questão da tecnologia. Isso. Aí você tem, como é que se diz, as redes sociais e tudo mais. Isso. Um exemplo clássico do mal que o urbanismo ele provoca é o que está ocorrendo, por exemplo, no Japão. Você já ouviu falar dos hikikomori? Hikikomori são pessoas, como é que se diz, que desistiram completamente de sua vida social. Eles ficam o tempo todo no celular, entendeu? E todo o urbanismo não lhe dá subsídio para arrumar um emprego, uma vida social, uma família. Já temos isso no Brasil. E realmente não. Aqui a gente chama de geração nem. Nem trabalha nem estuda. É conhecido como hikikomori. Então, o que ocorreu toda essa urbanização, essa tecnologia? Eu tenho tudo isso, mas eu fico trancado no meu quarto, não saio da cama. Fico ali o tempo todo. Isso aí é uma outra. Eu acho que isso é uma. Eu acho que, por exemplo, sai do o ser nosso tema humano. um pouco. Não. Porque Tá é o egocentrismo do ser humano. É ele com ele mesmo. Devido à tecnologia, e tem um detalhe. Isso que o Francisco está trazendo é muito interessante, que tem a ver. O que a gente está conversando é o seguinte. E devido a isso que você está falando, eu vi alguns estudos que mostram que muitos jovens com isso acabam tirando a própria vida. Sim. Por quê? Sim. Porque, olha só, o jovem na Ásia, isso falando até na Coreia do Sul, Coreia do Norte, tá? O jovem, ele se sente obrigado, essa é a palavra certa,
dele ter que passar no concurso para fazer uma faculdade. E aí, quando ele não consegue aquela pontuação X para ir para tal faculdade, ele acaba tirando a própria vida. Até o que você está falando. Ele está muito... Aí até o que você falou. Ele está muito naquele ego dele, está muito preso naquela vida dele, né? Ele já está preso ali. Então, esse é um sujeito que o que a gente está falando no nosso tema aqui, que traz um transtorno, entendeu? De falta da natureza. Porque, como você falou, ele está ali dentro daquele que até você colocou, dentro de um cubículo, que até você queria morar no cubículo, mas acho que agora você não vai querer mais. No cubículo ali. Na área urbana, tendo tudo. Olha aí, só que isso, então, só que isso é uma cilada, a gente pode até usar esse termo, porque você viu a fala dele lá, voltando de novo, e depois a gente volta ali. O cara estava na área rural, só que ele não tem celular, como você falou, não tem fibra ótica. Tal. Ele não tem Aí quando as ele facilidades. vai atravessando, em poucas horas ele tem tudo ali. Aí o cara, tô no mundo, tô em Las Vegas, vamos dizer. Em Las Vegas. Né? Eu tô em Las Vegas. Só que por quanto tempo? Aí entra o que você está falando, esse confinamento, porque esse confinamento pode ser no cubículo ou pode ser internamente. Porque o cara também ele pode morar numa mansão e também ele está confinado também, porque ele está tão preso, como você está falando, no celular, um exemplo, né, que agora, né? Sim, ele está tão ali, né? Um exemplo, está ali, ele está confinado também. Então ele pode ter esse confinamento tanto no cubículo, dentro de uma grande metrópole, como também ele pode estar confinado dentro da própria mansão dele. Muitos jovens estão assim agora, nesse exato momento que nós estamos falando. Sim, Henrique, mas aí são indivíduos diferentes. Muito mas provavelmente... só que a saúde mental vai acontecer do mesmo jeito, assim. Não, mas, por exemplo, um indivíduo que nasceu, vamos dizer, que nasceu na roça e veio para a cidade, dificilmente ele vai chegar nesse quadro. É a mesma coisa. Por exemplo, não eu é estava... Assim. Não é mas assim, olha... não. Por exemplo, se você pegar os índices de depressão em uma cidade como Campinas, por exemplo, que é uma cidade já... Muito grande, por muito sinal. grande. E tem até uma lei voltada para a morte, para pessoas tirando a vida. Sim, entendeu? você tem uma... Até o vereador Jair da farmácia, que ele... Desculpa te cortar. Jair da farmácia? Aqui próximo. O Jair da farmácia, ele fez uma PL, isso, para projetos voltados, porque fez um levantamento dentro do que você está falando e foi visto que Campinas, muitas pessoas estão tirando a vida, entendeu? Mas isso que é um fenômeno, saúde, na verdade isso é um fenômeno mundial. Né? Isso é um fenômeno mundial. Mas por questões de cada cidade especificamente. Sim. A vida, como é que se diz, acelerada, o fato do urbanismo requerer muito de você, entendeu? Porque quando você chega numa área urbana, você tem que pegar o melhor dos empregos, você tem que entrar nas melhores das faculdades. Isso daí você é muito diferente, Adriano. É muito diferente. Não estou falando que não se distancia. Da natureza, né? Que seria, assim, o refúgio natural do homem, né? É porque, na verdade, isso aí tem vários existe fatores. Uma frase bastante interessante também do filósofo Nietzsche, que ele diz assim, que o homem começa onde a sociedade termina. É uma bonita frase, mas hoje... Entendeu? Então, ele era muito também Nietzsche, ele era um filósofo, assim, muito romântico, que trazia o homem pro centro, assim, da natureza, estando... assim, em contato com o meio natural. Muito também bacana. Sim, Adriano. mas olha só. Veja só, hoje você tem uma situação de hiperestimulação. Isso que a gente está falando aqui. Você tem uma Não hiperestimulação. está tendo tal que uma palavra que você usou, equilíbrio. Exatamente. O homem não está conseguindo ter esse equilíbrio dele viver com todas essas coisas boas, entre aspas, na área urbana, como você falou, o transporte, shopping, tal, entendeu? E ele não consegue voltar, eu vou para lá e vou ter o meu momento, não um momento de lazer, mas curtir, ouvir os pássaros, pisar no chão, tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira, se sentir
Porque se ele fizer esse movimento, aí é que está o grande lance desses Mas, autores que estão escrevendo sobre transtorno, Mas é por isso que da você falta tem... da natureza, é que, assim, tem 2 detalhes. Se você está muito tempo na área urbana e você vai para essa área, para você tirar um lazer é diferente. Inclusive, você pode até criar situações lá, levar coisas daqui para lá que você não deveria e não saber cuidar da natureza. Isso não vai adiantar nada. O que os pesquisadores estão falando com relação a esse transtorno, essa falta, é você realmente ir para a natureza, né? E você se apropriar daquela natureza. Você vê que você faz parte dela e que ela pode te transformar muito no físico e no mental. É isso. Mas, Henrique, por isso que já vem agora várias vertentes do urbanismo falando sobre cidades verdes. Onde você vai ter um contato maior da natureza dentro do ambiente Sim. da cidade. Mas não é trazendo tudo, isso. né? Assim, Não adianta tudo não vai que ter. Vai ter só na Índia, que você tem uma vaca andando e entrando na sua sala. E mesmo assim, Índia é um lugar bastante caótico, né? Total. Você já vê, bastante caótico. Ó, então, assim, é isso que as pesquisas e vários pesquisadores, investigadores, né? Porque usam um termo diferente. Na Europa é investigador e aqui no Brasil a gente fala pesquisador. Que o homem ele teria que buscar esse equilíbrio, percebe? Sim. Né? Esse Tem que equilíbrio. concordar com eles. Exatamente. E a outra questão é o equilíbrio é muito seguinte. Aí tem um ponto bem interessante que muitos estão percebendo o seguinte, alguns pesquisadores em suas pesquisas, assim, quando a pessoa consegue voltar... você quer ver um exemplo que eu lembrei agora? É o seguinte, veja que às vezes no meio de comunicação a gente lê ou ouve assim, o engenheiro tal, ou arquiteto, sei lá, um cara de qualquer área, largou tudo e está morando lá, entendeu? Assim, aí você vai lá perguntar pro cara, o cara fala, não sei, senti vontade. Mas na verdade não é esse não sei, não sentir vontade. É que ele desconhece que a origem, a ancestralidade dele de lá. Exatamente. Ou de lá, ou, claro, viveram os nossos antepassados fizeram muito isso. Eram nômades, né? Andava daqui, ficava um tempo, vai só... o clima vai ficar ruim, então vamos para outro lugar, vamos andar até lá. Quando o cara chega nesse lugar, ele não sabe dizer, mas ele sente. O Merleau-Ponty, o filósofo, falando do filósofo, lembrei do Merleau-Ponty, que vai falar, tem um texto dele que fala a fenomenologia da percepção. Então, assim, ele vai chamar de essência isso. Cara, essência. Você pergunta pro cara, por que você largou toda a sua vida? Você tinha uma empresa, assim, você largou... Deu vontade. Deu vontade. Deu vontade. Entendeu? Né? Então, assim, ele não sabe dizer por que ele foi para lá. E aí tem um detalhe interessante agora, trazendo um outro tema também, que eu acho que tem a ver com isso e muito, né? Eu já vi alguns programas de pessoas que fizeram isso. Inclusive, tem um caso, eu não vou saber os nomes e tal, mas tem um caso no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é uma região serrana, né? Que uma moça fez isso. Ela saiu daquele meio conturbado da área urbana e ela foi morar num lugar que Petrópolis, não sei se vocês conhecem, mas é um lugar maravilhoso. Região serrana, exatamente. E aí, o que ela fez? Ela montou uma horta comunitária. Que essa horta comunitária, ela juntou todo o pessoal que mora ali em torno e esse pessoal começou a produzir e outros começaram a pegar essa produção e vender nos espaços maiores para outras pessoas consumirem. Inclusive, sem pesticidas, sem agrotóxicos, sabe assim? Quer dizer, olha que interessante. Aí tem 2 situações que eu percebo o seguinte, que aí você vai perguntar, mas como é que... Inclusive o repórter perguntou isso para ela, mas por que você saiu do lugar que você estava, digamos, como até você falou lá, confortável. Com facilidades. Com facilidades. Que poderia morar no Cubículo, como você falou. Morar no Cubículo. Né? Cubículo. Pessoal, morar no Cubículo em Nova York, né? Mas é uma cilada.
É uma cilada. É que tudo depende das facilidades, depende do que você trabalha. É uma cilada. É uma cilada. Pode ser vacilado, É. né? Aí veja bem, olha que interessante. A moça falou assim, então, não sei. Ela não soube dizer essa essência dela ter ido para lá. Aí, olha só. Se a gente for conversar, quer dizer, a gente, assim, pensar e refletir sobre a outra questão também, da falta de espiritualidade do ser humano hoje, e aí o que seria espiritualidade? Seria a ação sua com o seu próximo. Você criar um projeto para poder você ajudar outras pessoas. Que isso independe de religião. Você não precisa estar numa religião para poder você criar um projeto de ação para você ajudar o próximo, ou o grupo. Então, o que a moça fez foi o seguinte, você vê, além dela sair da área urbana, ela foi para uma outra área, né? Saiu, então ela já está tendo contato com o quê? Com a natureza. Tendo contato com a natureza, então ela sentiu o quê? A essência da ancestralidade dela. Mas ela não sabe disso. Ela não sabe disso. Nisso ela sente a vontade de fazer o quê? Eu preciso estar aqui, então eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar também morando lá e tal, tomando banho e beleza. Olhando pro céu. Olhando pro céu, vendo as estrelas, né? Vem das Que estrelas. dizem que é né? diferente. as Um dia é estrelas e tal. bonito, 2 dias é bonito, no terceiro você fala, tá, já vi. Não tem como fechar a cortina. É. Aí ela faz o seguinte, espera aí, Eureka, vou montar um projeto para essas pessoas e vou começar. Mas, Foi Henrique, o que ela fez. eu vou te falar uma coisa que é muito interessante isso. Não, por favor. Uma coisa que é muito Tá curiosa. tá aí É uma experiência jogado. minha. Uma experiência minha. Essa questão de você fazer a mobilidade, seja seria uma movimentação social. É o caso da horta. Foi o que ela fez da horta. Uma horta- Tá dando uma horta exemplo aqui na comunitária. horta comunitária. E você vê que, por exemplo, se eu pegar uma cidade grande como Campinas, no meu bairro mesmo, eu conheci o projeto da Vizinhança Solidária, Uhum. eu vi a dificuldade que você tem entre unir as pessoas para fazer algo em comum. Isso, porque cada uma tá ligada ao seu umbigo, à sua Exatamente, vida. estão ligados ao seu egocentrismo, está sempre ligado Tá ao seu ali, próprio ego, ligado ao no- seu, é ao como seu se ela eu, tivesse ao seu no celular. individualismo. É. Elas estão Mesmo- dentro da caverna, lembra? Aí Isso você aí, que tá mito ligado da à caverna. filosofia, isso aí. Mas é interessante, porque você pega pessoas mais idosas tendo este mesmo comportamento. E comportamentos curiosos, como, por exemplo, não, mas eu vou fazer isso para quê? Não preciso, eu já tenho o meu. Eu já ouvi muito isso. Não, eu já tenho a minha própria segurança, não preciso Isso. participar. É. Mas você pega, por exemplo, uma cidade menor, com menos contato urbano, como, por exemplo, Indaiatuba, que tem o mesmo projeto, que no caso é Vizinhança Solidária, e aí você vê a facilidade que você tem em falar com as pessoas, a pessoa entender o que você está querendo dizer. Até. Em falar, olha, é um bem comum, estamos trabalhando aqui todos juntos, em conjunto, para um objetivo de segurança, nesse caso. Então, esse projeto é um muito- projeto voltado para a área de segurança, é Não, isso, então, né? vamos lá. Vamos explica aí. explicar. Vamos lá. Existe um programa, que ele é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se chama Vizinhança Solidária. Tá. O que é o Vizinhança Solidária? Ele funciona que nem nos moldes do Vizinhança Solidária dos Estados Unidos, que lá tem um outro nome, mas é basicamente isso, que é o quê? É simplesmente o ato do vizinho ficar atento ao outro vizinho em questões suspeitas. Então, por Tá. exemplo, eu sou seu vizinho de frente e de repente eu vejo um carro parado lá na sua casa, um bom tempo parado na frente da sua casa, mas você não está em casa. De repente esse carro começa a colocar uma televisão dentro do carro. Fala, mas peraí, tá roubando a casa do Henrique. Tá, entendi. Eu simplesmente vou lá e jogo no grupo. Gente, então é um carro aqui na frente da casa do Henrique. Henrique, é parente seu? É alguma coisa sua? Não é. Vamos acionar a polícia militar para intervir e evitar esse tipo de ação e prender quem tá lá e tudo mais. Basicamente é isso. Só que o que acontece? Você depende do outro vizinho. Se você não está em casa, se você está... É um vizinho cuidando do outro. Que nem eu falo, é uma fofoca do bem. Onde um está olhando o outro no sentido de segurança, e não no sentido de cuidar da vida do outro, mas... entendi. No para sentido, o bem comum, né? Para o bem comum. Então você está fazendo uma ação de bem comum. Quer queira, quer não. E você falar numa cidade pequena como Indaiatuba, por exemplo, é muito mais fácil do que você falar em Campinas.
Em Campinas, as pessoas às vezes não entendem. Acham que, tipo, não, eu não preciso. Não preciso. Já ouvi muito isso, eu não preciso de segurança, já pago o guardinha. Ou, o meu filho é policial. Falo, se vocês estiverem viajando, seu filho vai fazer o quê? Ninguém tá vendo? É uma série de coisas. E isso é muito ligado ao ego, ao egocentrismo, ao seu umbigo. Eu tô bem, por que eu vou... estou bem, por né? que eu vou pensar no outro? Por exemplo, é aquela história, eu tenho uma horta, se você tiver uma horta comunitária num grande centro urbano, ninguém vai cuidar da horta. Por que eu vou cuidar da horta? Por que eu vou cuidar da horta do Chico? Não é minha horta. Isso É aí um basta- individualismo muito grande isso. Basta saber quando você mora em cidade grande, por exemplo, você tromba com uma pessoa. Elas te dão bom dia? Muito raro. Tem isso também, é verdade. Muito Você raro, dá mas bom dia. aí quando você mora No interior, as pessoas dão bom dia. Assim, as pessoas, tudo verdade. bom, né? A Todo gente mundo não tem ali um se hábito aqui conhece de... É verdade. Mas é interessante, por exemplo, na minha rua, que agora tem a vizinhança solidária, os vizinhos começaram a se conhecer. Aí eles dão bom dia. E na Atuba eles já davam bom dia sem se conhecer. Conhecer. Até pra mim eu ganhava bom dia. Uhum. E vem um pouco disso. Por quê? Se você pegar a nossa ancestralidade, nós vivíamos em tribo. Em tribo. Não que não vivemos em tribo, de certa forma, no urbano. Mudou. Só que somos individuais, a gente não tem mais o senso coletivo. E isso reflete muitas coisas. Que, por exemplo, se você tem na área rural, um exemplo na área rural, se você tem algo coletivo numa área rural, por exemplo, uma área tribal, vamos pôr na área tribal que é melhor, você tem um exemplo, você vai ter a construção da oca central da sua tribo. Todos participam da construção. Hoje, por exemplo, se você vai fazer uma construção de um hospital, por exemplo, não é o fulano que tem que fazer, isso não é problema meu. Tem também... Logicamente, não vou falar que todo mundo vai pegar e vai fazer um mutirão para construir um hospital, que não, hoje em dia, questões modernas, não se cabe. Mas a ideia é, mais ou menos, para fazer a construção de algo coletivo das pessoas dentro de uma área urbana, você tem muito mais dificuldade do que dentro de uma área mais afastada. Uma área que mais... ele está trazendo, eu acho que você vai... que o que você está falando, assim. Isso mostra como está a saúde mental das pessoas. Né? Sim. É interessante quando você fala nessa divergência, às vezes, que você fala, talvez é assim... Muito difícil fazer isso em Campinas, mas em qual região? Será se o Cambuí consegue fazer isso? Será se o Ouro Verde consegue fazer isso? Será se lá na Vila União você consegue fazer isso? Ou no Campos Elísio? Entendeu? Então, aí é interessante isso. Traz, é legal esse contexto que você está falando, que justamente o que a gente está falando. Estamos falando da saúde mental das pessoas. Sim. Isso levanta uma outra questão, Henrique, que é muito interessante. Por exemplo, nesse programa de vizinhança solidária, que é o exemplo que eu tenho, em bairros onde o índice socioeconômico é maior, você consegue trabalhar mais fácil também. Mas aí é interessante, porque a pessoa, apesar dela ainda estar com o seu egocentrismo, está ainda voltado para si, ela entende a ideia da coletividade. Mas aí eu não entendo o que é uma coisa. Porque, por exemplo, o bairro Padre Anchieta é um bairro de pobre, um bairro humilde. Isso. Aí você fala, mas por que no bairro humilde você não tem essa coletividade, mas, por exemplo, no Cambuí você consegue ter com maior facilidade? Só que tem que ver o seguinte, isso, olha só. Isso é uma coisa legal que você está trazendo, curiosa. Assim, é que as pessoas, a gente está falando aqui, vai atingir muitas pessoas. Sim. Então, a gente precisa explicar o seguinte. Eu acho até que no Cambuí consegue, porque o Cambuí você tem uma mistura muito de casas, assim, casas pequenas, né, são casas grandes, e muitos prédios. Agora, se você for para Nova Campinas, Mas tem também. Não, então, é que eu quero... Locais, que tem um detalhe que eu acho que vocês vão concordar comigo, é o seguinte. Há bairros que você tem grandes mansões, que os vizinhos não se conhecem, porque o cara ele já construiu aquela casa, ele já comprou aquela casa para ele não ter interferência de ninguém. Aí entra no egocentrismo que você falou, sei lá. Então mas é mais aí complicado. Aí que é o problema. Entendeu? Na casa... Porque você não vê a cara do vizinho. Então, Henrique, aí que eu estranho, porque, por exemplo, em Cambuí bairros, eu acho mais fácil. O Cambuí, sim, mas, por exemplo, você tem Nova Agora, Campinas. por exemplo, Palmeiras. Você tem em bairros de mansões, você tem esse programa.
também. E funciona melhor do que nos bairros. Porque, por exemplo, você vai conseguir ter mobilizações que você não tem, por exemplo. No meu bairro, tá uma batalha terrível pra gente conseguir fazer a formalização de um CONSEG, que é o quê? O Conselho de Segurança. Conselho de Segurança. Então, você envolve a sociedade para você formar um Conselho de Segurança. Sim. Mas, por exemplo, você pega bairros que são bairros mais nobres, bairros onde até tem mansões e tudo mais, e o CONSEG consegue ser formado com grande facilidade. Eu acho isso muito curioso. Eu não sei se talvez esteja a ver com o nível de escolaridade, e aí com o nível de escolaridade você acaba conseguindo ter um equilíbrio entre entender o que é comunitário e o que é individual, ou a pessoa por já ter posses Passado maiores, já alguma coisa. entende. Eu não sei qual que é o lance. Eu acredito nisso daí. No qual? Da pessoa ter mais posses? Posse e como é que se diz? Se defende mais, precisa Pode se defender ser. mais. Ela Então, tem é o castelo uma que eu ideia. falei, Pode que foi ser que a criado ideia pra do isso, né? O talvez a ideia do castelo seja o castelo, interessante, ele verdade? foi criado para isso. Porque daí ele né? pensa e fala, já que eu tenho o meu castelo, eu vou ajudar os outros castelos a todos nós nos defendermos. Pode ser Que, uma na verdade, ideia. são os condomínios, né? São Os condomínios de também. hoje são os castelos de ontem, É um de feudo. antes. Vamos falar que é um feudo, porque são Entendeu? vários castelinhos. E aí, nesse castelo, você tem o rei e tem a nobreza em torno ali, que um depende do outro. E nos condomínios você também tem também. Você tem várias casas dentro de um espaço, você tem um síndico, que seria o rei, porque Mas aí nada já- pode ser feito... Mas não puxa da ideia de tribo? Você tem um cacique e a galera em volta. seria, só que é bem diferente. Só que é né? mais... Bem mais diferente. bonito. Um condomínio para São evoluções. Bem São diferente. evoluções. E a gente acaba voltando na saúde mental, entendeu? Nessa questão de você... Porque a ideia também, assim, aí você vai ver o seguinte, dentro dos condomínios, dependendo... É muito interessante, assim, dependendo do dono daquele espaço. Por exemplo, eu estive no condomínio em Cabriúva, que eu até fiz algumas gravações pro meu trabalho. Foi muito gostoso, porque assim, você sente contato com a natureza mesmo. Eu estava gravando e passarinhos atrás de mim, então uma delícia, né? Um lago assim maravilhoso, quer dizer. Mas é muito interessante, um condomínio, claro, né? Maravilhoso e tal. Você vê poucas pessoas de todas as casas andando por ali. Você vê 5, era um sábado de manhã, aí no domingo também eu fui gravar também, entendeu? Então, eu acho até, eu comentei com uma amiga que a gente estava gravando, né, minha namorada, eu falei o seguinte, falei, olha que engraçado, né? A gente está curtindo mais aqui do que as pessoas que moram no mesmo lugar. Que moram aqui. Então, as pessoas estão, como você falou, as pessoas estão muito voltadas dentro de si, as pessoas estão muito ligadas naquele espaço. Aí se você falar assim, mas questão de segurança não é, porque ela está dentro de um condomínio, entendeu? Lá em Cabriúva, distante pra caramba, sabe assim? Mas as pessoas ficam dentro de casa. E tem um lugar maravilhoso lá, entendeu? Assim, então, quer dizer assim, eu acho que a gente, voltando à pedagogia, eu sou pedagogo, né? E eu defendo muito essa questão do educar de novo. Então, a gente precisa educar. Quando você fala desse grupo que é mais reticente a aceitar, eu sou muito voltado assim. Eu acho que vários projetos deveriam passar nas escolas, nas instituições. Por quê? É onde estão as pessoas. Então, assim, digamos, a prefeitura vai lançar um projeto que ela quer atingir toda a cidade. Eu acho que ela tem que fazer esse projeto, tem que desenvolver nas escolas, nas instituições. Quando eu falo instituições, são empresas, são instituições de religião, que no caso religiosa. Por quê? Porque esses grupos, eles estão ali dentro. Então, quer dizer, mesmo que o pai e a mãe sejam mais, né, reticentes, mas aí o filho, o filhinho e tal, vai falar, olha, esse projeto é legal, por que não faz assim? Ah, é verdade, entendeu? Porque como você está falando. Então, aí a gente volta de novo à saúde mental. As pessoas não estão bem. E até, sobretudo, a questão, eu até fico muito preocupado, e é um tema bem legal isso que a gente está falando aqui, essas discussões, porque a pandemia, ela trouxe muitas modificações para o ser humano, né? Seja na comunidade ou individualmente, ou grupos, né? E assim, eu já vinha percebendo,
devido ao fato de eu trabalhar com a dança, voltado para a área terapêutica, e trabalhar com pessoas com deficiências e saúde mental, enfim, vários grupos, eu já estava preocupado porque a gente vem crescendo muito. Para você ter uma ideia, em 2010, em 2011, quando eu apresentei o meu mestrado na Unicamp, eu tinha feito um levantamento que em 2010, através do IBGE, nós tínhamos no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Cara, 2010, nós estamos em 2023, entendeu? Então, quer dizer assim, e agora com a pandemia, você percebe que as pessoas ficaram enclausuradas, obrigadas a ficar dentro de casa, porque tinha que ficar, a gente não conhecia, não sabia. E assim, hoje, alguns médicos estão trazendo alguns levantamentos de sequelas que essas pessoas ficaram. E justamente, grande maioria toda voltado à saúde mental. Ah, sim, mas, por exemplo, minha mulher estava... Não conhece, minha mulher é psicóloga. Aham, sim. Sim. Grande... O Henrique conhece. Sim, conheço. E ela estava fazendo um curso, não faz muito tempo, ela estava fazendo um curso, eu estava ouvindo. Curiosamente, estava em um dos meus momentos de lazer, jogando videogame, Olha. mas eu estava ouvindo ela fazendo o curso. E nesse curso, ela estava fazendo um curso que era voltado à dependência digital. Aí, ó. Pessoas com dependência digital e vício em celular. E a professora que eu estava assistindo estava falando que cada vez mais cedo essa dependência está sendo feita e estimulado pelos próprios adultos. Sim. Então ela Desde falou que criança, você né? já está tendo uma dependência de crianças com 6 meses, 8 meses, menos de um ano, já com dependência em tela. Isso. E ela falou que o que acontece? Essa dependência em tela está trazendo um déficit de atenção para a juventude, que já está sendo refletido, porque a tela já não é tão cedo. Já temos aí crianças aí com 10, 15 anos aí que já tem essa dependência de tela, e ela fez um levantamento e viu que o déficit de atenção é muito alto nessas Legal, crianças, isso eu vou... porque elas não conseguem prender o vídeo. O exemplo, TikTok, são vídeos de 15 segundos. O algoritmo desse vídeo de 15 segundos ele tem um acesso direto à área de prazer do cérebro. Então, passa um vídeo, teve prazer, passa outro vídeo, e vai gerando dopamina. Quando você retira essa tela, você retira esse aplicativo da pessoa, você causa uma depressão nessa pessoa. Sim. O que vem a causar até depressão. Aí uma coisa vai puxando a outra, que puxa o suicídio, e aí vai. Parece até que a gente combinou, olha só, eu já tenho aqui, que eu já tinha separado aqui só um instantinho, dentro do que você está falando. O que déficit de natureza pode causar? Dentre os principais problemas gerados pela falta de relação com o mundo natural, que a gente está falando aqui, os índices elevados, segundo as pesquisas, os índices elevados de doenças mentais, a dificuldade de atenção, maior taxa de miopia, obesidade, nós estamos com jovens mais obesos, né? E deficiência de vitamina D. Falta Porque de sol. não sai, né? Falta de sol. Eu dou aula de samba num projeto aqui em Campinas, no Túnel do Tempo, e uma aluna nova, com 32 anos, né? Ela trabalha sentada há muito tempo, né? E ela teve que parar o curso de samba porque ela detectou dores no quadril e no joelho. Aí ela trouxe o exame, né? E realmente, eu falei, menina, mas não pega sol. Tá vendo a situação com relação de você ter o contato com a natureza, como é importante? Bastante. Pro físico e mental? Agora, tem 15 dias, ela mostrou para mim. Eu falei, mas no teu trabalho? Não, né? E lembrando que as roupas pretas, ela inviabiliza a passagem da luz. Do sol. Raios ultravioleta. Isso, exatamente. Bem, Henrique. Agora uma pergunta aqui, Henrique, bastante interessante que eu ia fazer em relação a sobre esse contato do homem com a natureza. Como você vê,
né? Porque tem uns estudos de Milton Santos acerca da globalização, de geografia. Estamos vivendo na era da globalização, em que todos os espaços são encurtados, o tempo é encurtado, né? Então essa onda assim de globalização, ela atinge assim aquele lugarzinho que estava lá longe, entendeu? Sim. Lá longe. Como você vê isso daí? A globalização nesse aspecto. Inclusive até tem uma coisa interessante. Existem alguns autores que não usam nem o termo globalização, porque eles falam que realmente as pessoas não estão globalizadas. Ele vai chamar de mundialização, que é o mundo em si, né? Mas isso aí é uma discussão à parte. Então, é isso assim. Cada vez mais, né, o capitalismo ele influencia justamente os grandes investidores a criar lugares mais pequenos e botar mais gente perto. Então, ele distancia a pessoa, justamente o que nós estamos falando aqui, desse equilíbrio de voltar para a natureza e curtir a natureza. Acho que está no... Tá quase... Falando em encurtamento de tempo... Mas dá para trazer bastante coisa. Eu tava queria querendo falar de Milton Santos. Eu falo que assim, eu falo que o podcast eu queria que tivesse 5 horas de duração, mas... Porque, cara, vai longe. Vai trazendo, né? A gente vai Mas tecendo, eu vou ter que encerrar que o nosso tempo já está acabando. Okay, Henrique, vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Aceito o convite, ter aceitado esse convite. Preciso chamar mais vezes para conversar e estender, fazer um podcast, colar um no outro. Gente, obrigado pelo convite. Né? Eu sou Henrique. Agora eu vou me apresentar. Sou Henrique Carioca, professor de dança, etnomusicologista, tá? E arteterapeuta, dançoterapeuta. Então é um prazer estar aqui pelo convite. Adorei as provocações. Muito obrigado, Henrique. Tá? Muito obrigado quem está aí em casa também. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima.